Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Unissérie. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela La Sombra del Passado. Essa novela é de 2014 e é um remake de Manancial. Vamos ver se essa novela é boa? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Unissérie. Essa novela é protagonizada por Michelle Renaud. E essa novela também é a pedido de Rita de Cássia. Obrigado, Rita de Cássia, por estar sempre interagindo com a gente. Então essa novela, passa-se no povoado de Santa Lúcia, onde existe duas famílias rivais, que é a família do Severiano Mendonça, sua esposa Candela e seu filho Cristóbal, que estão no batismo. Esse Severiano é dono de uma fazenda de cavalos, estão na maior festança, tá todo mundo lá no batizado do Cristóbal. E tem a outra família, que é a dona do santuário, que é o Raimundo, a Roberta e sua filha Aldonza, que também está sendo batizada. E aí você vai ver a rivalidade das duas famílias, Porque apesar do Raimundo ser dono do santuário, onde é invejado por esse Severiano por causa das águas, da cascata que tem, Esse Severiano é dono da maior parte, da cidade, ele que manda. Então, essa Roberta tem raiva, porque todo o povoado tá lá no batizado do filho, lá do Cristóbal, e ninguém apareceu dela. Só que ela não tem boa fama, essa Roberta. Por quê? Porque depois nós vamos descobrir que essa Roberta, ela tem um caso com o Severiano. Porque ela nunca está satisfeita com o marido dela, o Raimundo. Ela acha tudo pouco, que ela quer mais. Ela vive fumando, ela vive uma vida fútil. E ela não se incomoda com a própria filha, com a Aldonza. Então ela sai depois e vai se encontrar com esse Severiano. Só que nisso, o marido dela, o Raimundo, fica desconfiado porque ela saiu. Aí sua irmã, Adelina, fala que ela saiu. E ele fica desconfiado e vai atrás da sua esposa. Então o que ele faz? Ele já levou o facão, porque ele já estava desconfiado que a esposa, estava o traindo. Ele chega com a sua caminhonete, ele pega a sua esposa se agarrando, a esposa Roberta se agarrando com o Severiano. Então o que ele faz? Ele chega lá e pum, taca um facão no braço do Severiano, tira um pedaço. O Severiano pega a arma e dá um tiro nele. Mas aí os dois brigam, a arma cai. O que faz a Roberta? Pega a arma e dá um tiro no marido. E assim o Raimundo morre. E o Severiano tá lá, cheio de sangue no braço devido à ferida. Então o que eles fazem? A boa ideia que eles têm, de pegar a caminhonete, empurrar lá pra dentro, pegar fogo ali no local, pra dizer que ele entrou lá e acabou. E morreu. E aí o que eles fazem? Cada um vai embora pra sua casa. E a Adelina vê a irmã chegar, a irmã Roberta, chegar cheia de sangue e pergunta o que aconteceu. E ela não quer falar, E a Adelina fica desconfiada, porque logo depois é encontrado o seu marido, Raimundo, morto, numa caminhonete. Então ela acha estranho, porque ela sabe, a Adelina, que o Raimundo foi atrás da sua esposa Roberta. E aí nós vamos ver o Severiano, que tem que procurar Humberto, que é compadre lá deles, que é primo da Candela, para ele poder cuidar da ferida, porque o Severiano não quer que ninguém saiba que ele foi ferido, que ele foi cortado a faca. Diz pra todo mundo que foi um cavalo. Fica meio estranho, mas a esposa dele, a Candela, não quer saber, acredita em tudo, e acaba que esse Humberto amputa o braço do Severiano, e ele ficando revoltado essa história. Só que acaba, depois de um tempo, depois de todo mundo ficar bem, essa Roberta acaba ficando grávida. E ela sabe que o filho é do Severiano. E o que ela faz? Ela vai lá no hospital falar pro Severiano que ela está grávida. Para os dois fugirem, pro Severiano largar a esposa dele, para os dois fugirem e cuidarem do filho, que ela tá esperando. Só que o Severiano diz que não. Então ela fica revoltada, aí a Candela aparece, aí começa aquela gritaria, o que ela tá fazendo ali, o que aquela vadia tá fazendo ali. Então ela conta que está grávida do marido dela. E os dois têm o caso. Aí o que faz a Candela? Volta para casa, dorme em quartos separados, não quer mais saber do marido, e dali em diante ela separa. Só que aí a Roberta está grávida. O que ela faz? Ela fala pro marido lá um segredo, que o que eles têm que fazer quando a Roberta tiver esse filho. Então, quando a Roberta está prestes, a ter o filho, eles não conseguem ir pro hospital. Então tem ali. O que faz o Severiano junto com o médico, que é esse Humberto? Rouba a criança e diz que morreu. Nem a Adelina, nem a Roberta não sabem. Então a Roberta fica mais bêbada ainda, fica pior ainda, bebe mais. Aí você vê, passa um tempo, e você vê a Aldonza, uma moça bonita, E sua mãe, Roberta, nunca olhou pra ela, nunca cuidou dela, vive bebendo, vive fumando, tem um monte de homem, a fama cada vez piora, e o pior, a fama passa pra filha, porque essa Candela
não perdoa de jeito nenhum a traição do marido. Aí o rapaz, né, que foi estudar fora, ele volta, né, esse Cristóvão, e ele dá de cara logo com quem? Com o Aldonza. E os dois logo se envolvem. Mas aí, logo os dois vão ver que eles são de famílias rivais, e as famílias não vão aceitar nem a Roberta, pouco menos a Candela e o Severiano, né, que o filho, né, que o Cristóvão e a Aldonza se envolvam. E os dois não entendem nada, porque eles não sabem o que passou no passado. Então começa a confusão. Então, essa mãe, essa Candela, ela é muito ressentida, ela tem muito ódio, e esse Severiano é muito mau. Então o que eles combinam? Essa Candela, eu quero que eles saiam daqui. Só que a fazenda cada vez está pior. Porque essa Roberta não quer nem saber da fazenda. E o que esse Severiano faz? Pega fogo na fazenda. Acabando com a horta que tem na fazenda. Então eles não têm muito dinheiro. Só que aí, como o Severiano está sendo acusado de ter pegado fogo, ele não pode comprar o santuário, que é o que ele queria. Ele manda Humberto, que é o médico da cidade, né, para comprar, para andar na pista. E a Roberta vende. E antes disso, né, esse Severiano, para deixar a família pior, ele abusa da Aldonza. Então ela fica chateada, aí a Roberta, todo mundo vai embora para a cidade, passa-se uns anos, e Cristóvão acaba se envolvendo com a prima, que é a filha do médico, né, que é a Valéria, que é uma garota fútil, vive com vários homens, se dá uma de santa, né, e a Candela quer que o filho fique com essa Valéria, faz de tudo para empurrar eles, faz eles viajarem, faz um monte de coisa. Aí depois, quando essa Aldonza se forma engenheira agrônoma, a mãe nem aparece, porque tá bebendo. Aí depois passa um tempo, essa Aldonza vira freira, sai da igreja, aparece o tio dela, o Jerônimo, que é padre, e ele fala com ela, e volta. E quando ela vai ver, a mãe dela, essa Roberta, está com câncer de pulmão, em fase terminal. E o que faz essa Roberta? Corta os pulsos e se mata. Aí o que acontece? A Aldonza vê a mãe quase morta ali na banheira. Então as últimas palavras da Roberta, tudo de ruim que aconteceu é culpa do Severiano. Então o que pensa? Eu vou voltar para Santa Lúcia para me vingar desse Severiano. E aí, quando ela volta para Santa Lúcia, né, ela vai ficar na casa paroquial junto com seu tio Jerônimo, só que aí ela quer voltar realmente para suas terras. Então ela arrenda a terra, aluga desse Humberto, porque o dono é Humberto. Só que esse Humberto é pai da Valéria. E essa Valéria está comprometida com o Cristóvão. Só que o Cristóvão, depois que vê a Aldonza, os dois se encontram novamente, aquele amor floresce. Só que a Aldonza não quer nada com ele, porque ela voltou ali, porque ela quer se vingar. Ainda vem esse Severiano querer ameaçar ela. Então ela fala, agora eu não sou mais a boba de antes. Aí começa aquela confusão. E esse Severiano é muito mal. E essa mãe dele, essa Candela, é maluca. Ela só grita. Ela quer que o filho obedeça tudo que ela quer. E afasta. E os dois querem ficar juntos e nunca pode ficar. Quando os dois se casam escondidos. Aí a maravilhosa da mãe do Cristóvão é dizer que a Aldonza é filha do Severiano. E não filha do Raimundo. Porque a mãe dela não prestava, a mãe dela andava com todo mundo. Então você vai ver, né, toda a história. Aí você vê esse Cristóvão bebendo. Aí o que faz? Essa Valéria se aproveita, leva ele para casa dela, faz os dois acordarem juntos, dormirem juntos, como se tivesse acontecido alguma coisa. Aí o pai, Humberto, a mãe Prudência, começa a reclamar. Aí a Candela, lógico, eu quero que case com a Valéria, tem que casar com a Valéria. Aí dá maior confusão, ele diz que não vai casar. E passa o tempo, ele vai querer saber a verdade, porque ele não acredita que o grande amor da vida dele, a Aldonza, seja filha do pai dele. E ela também não acredita muito. Como é que o próprio pai pode querer estuprar ela, né? Mas aí depois eles descobrem. Porque ele não quer fazer o teste de DNA, mas aí eles falsificam lá uma assinatura e acaba se fazendo o teste de DNA e descobre. Porque o primeiro eles falsificaram, o segundo não. Então eles descobrem que não são irmãos. Mas mesmo assim, tem milhões de empecilhos. Quando eles pensam em ficar juntos, a Valéria aparece dizendo que está grávida. Aí mais confusão. Só tem confusão, só tem maldade nessa novela. Os dois não conseguem um minuto de paz. Aí depois, esse Cristóvão diz que não vai casar com a Valéria. Ele pode muito bem cuidar do filho dele e se casar com a Valéria. E aí, mas aí a Aldonza, ela está querendo se vingar do Severiano. Só que tudo que ela fala a respeito do pai, o Cristóvão não acredita. Ele acha que é mentira. Que o pai dele não pode ser esse monstro que é. Só que aí vai passando a novela e ele vai percebendo
que esse pai dele, Severiano, realmente é um monstro. Ele é o pai do Emanuel, o garoto que ele roubou da Roberta. Ele trata como empregado, quis matar o próprio filho, expulsa o filho, porque acabou que esse garoto foi criado pelo Humberto. Só que a Prudência, a esposa dele, nunca gostou dele. Então depois ele descobre, ele é filho da Roberta e do Severiano. Dá a maior confusão na novela, porque o rapaz não se conforma, porque mentiram pra ele, mas aí esse Severiano toca o terror na cidade, e quando você pensa, vai ficar tudo bem, aí depois se descobre que esse filho que a Valéria tá esperando não é do Cristóvão, porque o Cristóvão é chamado pelo médico. Então o médico fala que ela quer tirar o filho para ele conversar com a esposa, porque ela já tem mais de 12 semanas de gravidez e que não pode mais tirar o filho. O que acontece? Ele descobre que o filho não é dele. Mas antes disso, o pai dele, o Severiano, já sabia, e teve até um caso com a futura nora. E aí, vai ser tudo desvendado. Então, quando o Cristóvão vai lá, pede, fala, conta tudo pra Aldonza, pros dois fazerem as pazes. Ela não quer fazer, porque ela tem raiva do pai dele, tem raiva da mãe dele, que os dois nunca vão se dar bem por causa da família. E fica nessa confusão, anula o casamento, não anula o casamento, e altas maldades desse Severiano, e as coisas vão começar a ser descobertas, porque ele matou várias pessoas. Então vai começar a aparecer as coisas, e aí você vai ver que na hora deles anularem o casamento, tanto o Cristóvão quanto a Aldonza não querem, os dois fazem as pazes. Mas o problema da Aldonza é realmente o passado, a sombra do passado. O que vai ser da vida deles com a Candela odiando eles, com o Severiano querendo pegar ela, com toda aquela confusão do passado? Só que apesar de todas as maldades dessa Candela, ela não sabia que o Severiano havia abusado da Aldonza. Então quando ela sabe, ela fica revoltada. Aí o Cristóvão sai de casa, faz uma confusão tremenda. Só que aí quando tá tudo para ser descoberto, que esse Severiano tá para ser preso, porque ele matou a amante, o que acontece? Ele vai lá e vai raptar a Aldonza. E leva ela lá para aquele mesmo lugar onde ele ficava com a Roberta, né? E morreu o Raimundo. Aí conta a história toda do que aconteceu naquele dia. E aí, quando ele tá quase para agarrar ela, né? Ela pega o revólver que ela tava lá, ela pega e dá um tiro nele, mas aí só pega aqui, mas aí quem aparece? A Candela, porque ela descobriu mais ou menos onde podia estar. Então ela foi até lá. Então quando ela viu que o Severiano tava querendo agarrar a menina, né, a Aldonza, o que ela fez? Ela pegou o revólver e apontou pra ele. Aí, né, o que ele fez? Ela fez, atirou nele, mas ele pegou e atirou nela. Então ele morreu, né, aí nisso chegou o Cristóvão, e a mãe tava lá morrendo, ela caiu, porque ela também foi baleada. E aí, a Aldonza fica lá parada, em vez de correr, fica lá parada que nem, assim, nervosa. Aí a mãe morre, né, nos braços do Cristóvão. E fala pra ele ser feliz, né, com a Aldonza, que ela pede perdão pra Aldonza. E aí, morre a Candela também. Então, passa-se um tempo da novela e você vai ver, né, tanto a coitada da Aldonza e o Cristóvão fazendo as pazes, reconstruindo a fazenda da Aldonza, porque é o santuário. Aí depois eles se casam, ficam felizes. Aí vai passar um tempo, vai mostrar o final de todos os personagens. Esse Emanuel casa com a Lola. E no final, a última cena, né? Eles lá no santuário, dentro da água de uma pedra, os dois se beijando. Ela mostra um papel, que deve ser teste de gravidez. Mostra pra ele, ele fica todo feliz, beija a barriga dela. Aí os dois se beijam e acaba a novela. Assim, a novela é boa. Mas a novela tem partes que irritam. Por quê? Tem excesso de maldades, dura muito. E para esse Cristóvão entender que esse pai não presta, demora muito. Um homem que tem que obedecer à mãe não pode fazer nada. Eles demoram muito para se entender. Por mais que os dois se amem, quase não tem cenas de amor entre eles. É mais cena de briga, os dois chorando, lamentando por estarem longe um do outro. Tá? E assim, da mãe, né, da Candela e do Severiano morrerem, tá? Eu achei correto a Candela morrer, porque a novela chama La Sombra do Passado. Então, para eles poderem viver o seu grande amor, tanto o Cristóvão quanto a Aldonza, só acabando com todo o passado. E ainda por cima, o Severiano ainda matou a tia da Aldonza, a Adelina, com uma injeção, fora as outras mortes que ele fez. Fora tudo que ele estava metido. Então, assim, uma novela onde o vilão é realmente vilão. E para realmente os dois serem felizes, realmente,
Tinha que morrer a Candela e tinha que morrer o Severiano. E ainda tem a maluca da Valéria, que depois ainda tenta atropelar a coitada da Aldonza. Só que aí, quando ela atropela o pai. E o pai dela morre, Humberto. Ainda tem mais loucura na novela. Quer dizer, essa Aldonza, ela sofre muito. Depois, essa Valéria vai acabar ficando na cadeia. E ela pega, tem o filho na cadeia e dá o filho para os verdadeiros avós, que são os pais do Abelardo, que é o verdadeiro pai da criança. Eu achei assim um pouquinho de muita maldade. Achei uma novela um pouquinho longa, poderia ter cortado um pouquinho mais. Tem excesso de cenas chatas, muito diálogo. Tem assim muita injeção de saco, fora que, sei lá, tem personagens ali que me irritaram. Mas a novela em si é uma novela boa. Então aí, quem já viu La Sombra del Passado? Deixa nos comentários, você gostou dessa novela? O que você achou? Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Aniceli. Ativa o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!